Gente, esse vídeo que vocês vão ver agora é o corte de uma live da autoescrita e ele trata de uma questão que eu acho que é fundamental pra gente aqui, que tem a ver com o conceito do retorno do recalcado da psicanálise e de como que esse conceito é adaptado, transformado na neuropsicanálise, né? Essa espécie de força que retorna do nosso inconsciente, de um material que foi recalcado e empurra a gente para uma situação de sintoma, de repetição, enfim. Assistam aí o vídeo e me digam o que vocês acham e espero que ajude a muita gente esse esclarecimento desse conceito, tá bom? Vamos nessa. É uma pergunta que é assim, essa pergunta dele é uma pergunta que é central, realmente central, tanto para a autoescrita, para tudo que a gente faz na autoescrita, quanto para neuropsicanálise de modo geral. E é legal essa pergunta porque acabei de começar a escrita de um livro sobre neuropsicanálise, que vai, teoricamente, se eu conseguir escrever, ele vai dar tempo, ele vai ser publicado no ano que vem, o que é uma excelente notícia, uma introdução à neuropsicanálise, aqui em português, que a gente não tem. E essa pergunta aqui do Vicente é uma pergunta central, talvez do primeiro capítulo teórico desse livro, né? Então vou ler a pergunta aqui para vocês, tá bom? Boa tarde, Manu. Assistindo a entrevista do Solms, que a gente fez aqui no canal, me deparei com um termo que não me lembro de você ter citado anteriormente. Previsão reprimida, né? O Solms usa repressed prediction, né? Eu vou explicar. Eu não consegui entender direito esse termo. Você poderia explicar um pouco melhor o que ele é? Obrigado. Então eu vou tentar explicar o que seria repressed prediction, ou previsão reprimida, que tem a ver com o conceito de recalque e de recalcamento e de retorno do recalcado, né? Que é um conceito fundamental para a psicanálise, que é revisado na neuropsicanálise de uma maneira muito importante. As referências para isso estão num texto que eu vou colocar na descrição aí embaixo, que se chama, em inglês, a Neurobiological Underpinnings for Psychoanalytical Theory and Therapy, teoria e terapia, e esse texto também está na última edição da Revista Brasileira de Psicanálise, com o título Mecanismo de Mudança, Cura pela Fala, uma perspectiva neuropsicanalítica, na Revista Brasileira de Psicanálise, na última edição dela, que eu não sei qual é agora, vamos ver, volume 58, acho que é isso, tá? Vou colocar tudo isso na descrição aí para vocês. Bom, mas então vou explicar o que é essa previsão reprimida, mas antes vou explicar o que é, voltando atrás, para explicar o que é o conceito de recalque na psicanálise raiz, né? Psicanálise é muita coisa, isso é a primeira coisa importante. Psicanálise não é uma coisa só, né? Psicanálise é uma espécie de grande área, que a gente vai ter manifestações diferentes desse negócio, e a neuropsicanálise é uma delas, né? Acaba sendo uma delas. Então vou falar assim de uma psicanálise freudiana assim, mais raiz, que é diferente dos conceitos que estariam lá na psicanálise winnicottiana ou lacaniana e tal. Mas então existe essa ideia básica de que a gente tem pulsões na gente que tem a ver com as necessidades que têm que ser satisfeitas, e elas causam essas pulsões, né? Essa experiência afetiva, que é uma demanda que o corpo faz sobre o cérebro para que um trabalho seja feito, né? Para que algo resolva aquilo. Então, eu sinto sede. Quando eu sinto sede, quer dizer que tem uma exigência sendo feita na minha cabeça para que eu resolva isso de alguma forma. É para isso que eu sinto, né? Então, essa é a ideia básica da neuropsicanálise, né? Mas já no Freud tem essa noção dessa demanda pulsional, né? Então o texto para isso, para entender melhor isso, acho as pulsões e suas vicissitudes, ou os instintos e seus destinos, na tradução, na versão nova. Mas pulsões, né? Então a gente tem essa situação, e com isso a gente vai, com essas demandas, exigências pulsionais, a gente vai encontrar conflitos, né? Então eu, por exemplo, eu tenho uma vontade de agredir o meu pai, eu criança, tá? Eu criancinha. Tenho uma vontade de agredir o meu pai ou a minha mãe, na ambivalência fundamental, né? Eu tenho uma vontade de agredir a minha mãe, raiva, né? Só que eu não posso fazer isso, porque eu sei que se eu fizer isso, eu a afasto, né? Então eu tenho esse desejo aí que vai ser reprimido, né? Ou recalcado, depende da tradução também.
Mas então é essa história aí que eu vou guardar aqui embaixo e vou recalcar essa vontade de, vamos dizer assim, atacar a minha mãe, por exemplo, tá? Então eu vou recalcar esse conteúdo, mas essa demanda pulsional continua existindo, essa exigência que tem a ver com a agressividade, que pra gente aqui na neuropsicanálise, para mim, na necessidade de brigar, ou no conceito do Panksepp, que é o cara que criou essa classificação nova que a gente usa, as 7 pulsões, é o rage, né? A raiva, né? Essa que a gente chama de necessidade de brigar. Então, na psicanálise tradicional, isso vai ser recalcado, mas isso continua lá, está fazendo essa demanda, né? Fazendo essa pressão, vamos dizer assim, que é inconsciente. Isso aí, essa pressão para a psicanálise, essa pressão, vamos dizer assim, é inconsciente, isso está ligado à ideia do id, né? Essa coisa aqui, essa pressão que vai acontecer aí e esse desejo, por exemplo, de agredir essa mãe que foi recalcado e que acaba causando, porque a gente não faz isso, a gente recalcou isso, acaba causando sintomas, né? Sintomas diversos e tal. O trabalho, então, da psicanálise seria um desrecalcamento disso, assim, falando bem simplificadamente a ideia, tá? Um desrecalcar, ou seja, um desreprimir, né? Esse conteúdo e a ideia de que quando você, então, consegue reconhecer esse negócio, olhar para isso lá e falar, sim, então, eu tive essa vontade de agredir a minha mãe, né? De atacar a minha mãe. A ideia é que quando você traz isso para o consciente de volta, vamos dizer assim, recoloca no consciente, desrecalca, de novo estou simplificando, você então tem uma redução desse sintoma, né? Então essa é a ideia básica do processo terapêutico, no final das contas, da psicanálise. E a ideia do retorno do recalcado é essa ideia dessa coisa que foi guardada, mas que continua fazendo uma exigência e que causa o sintoma, entendeu? Então é isso que está inconsciente, né? Está recalcado, mas que causa um sintoma de qualquer espécie que a gente possa vir a ter. Uma conversão histérica ou um processo obsessivo, ou enfim, uma compulsão, o que quer que seja o sintoma que você quiser aí, né? No nosso sortidão de sintomas que a gente tem. Gente, então, aqui eu preciso parar para fazer uma espécie de correção do que eu estou dizendo, que não está claro, e essa confusão é central para esse vídeo. O que é recalcado na psicanálise não é a pulsão em si, porque ela é de origem orgânica, né, vamos dizer assim, biológica, e também não é o afeto, que é essa experiência subjetiva disso, né? O que é recalcado são os conteúdos ligados a isso, as representações, as ideias, lembranças, memórias, isso que vai ser recalcado, né? E então tem uma separação que ocorre aí entre essa experiência afetiva, vamos dizer, e esse conteúdo que foi recalcado, que foi empurrado para o inconsciente. E aí nesse sentido, falando de maneira assim talvez mais objetiva, assim, o trabalho do processo da psicanálise, da clínica, assim, seria de alguma maneira reconectar essas coisas que foram desconectadas. Então, por exemplo, a imagem do atacar a mãe ou atacar o pai, e essa foi recalcada, essa imagem, e por outro lado, essa experiência afetiva que continua sendo gerada por essa exigência pulsional, né? Então essa é a questão central da história. Mas aí a gente bate num problema que é exatamente isso que a neuropsicanálise vai tentar resolver, e disso que se trata a próxima parte do vídeo, que é assim, então essa base pulsional, ela é necessariamente nunca inconsciente, ou seja, sempre consciente, né? Ela não é inconsciente. Então, e essa experiência afetiva, ela é por definição, estrito sensu, ela é consciente, né? Porque é uma experiência subjetiva, né? Você sente aquilo, né? Então, nesse sentido, essa base que está lá no id, essa base pulsional, ela não poderia ser inconsciente. E essa é uma inversão fundamental que a neuropsicanálise vai fazer, de pensar um id que é consciente. Eu vou botar o texto aí embaixo do Solms, que se chama o id consciente, The Conscious Id, que é o texto talvez mais importante da neuropsicanálise de 2013. Mas aí então a gente vai entender o que é o recalque, o que é o retorno do recalcado para a neuropsicanálise, né? Se tem essa distinção, e especialmente uma coisa que eu vou falar logo em seguida, que esse conteúdo não foi exatamente empurrado para o inconsciente, aconteceu uma outra coisa com ele, e é isso que eu vou explicar logo adiante. Mas é importante entender
que a pulsão e o afeto não foram recalcados. O que foi recalcado são os conteúdos. Da maneira que eu disse, não ficou claro isso, eu acho, tá? Seguimos aí no vídeo. Valeu. Então tá. A psicanálise vai fazer a neuropsicanálise, perdão, vai fazer algumas mudanças muito importantes nesse processo. A primeira mudança, grande mudança da neuropsicanálise, eu acho, que acontece por volta de 2013, que é a ideia de que o id não é inconsciente, o id é consciente. Em que sentido? As demandas pulsionais, né? Essa experiência pulsional, ela é sempre consciente, ela é uma experiência afetiva, né? Então, essa é a primeira grande transformação da neuropsicanálise, o que é, para a psicanálise, muito complexo. Você está dizendo que o id, que é essa base lá, é consciente? Sim, o id é consciente. Ele tem que ser, o id é regido pelo princípio do prazer, que é um princípio de sentir, né? Então, o id demanda satisfação, né? Nesse sentido, o id exige satisfação dessas necessidades, né? Então, ele é sentido, tá? Mas o que não é sentido? As previsões de como satisfazer. Isso aqui foi reprimido. Então, o que é uma previsão reprimida? Nesse conceito que o Solms vai usar, que a gente tá tratando aqui. É assim, a gente tem então esse conflito, mesmo conflito aí que a gente tá tratando, que é assim a vontade de agredir essa mãe, por exemplo, né? Ou esse pai, pouco importa no final das contas, estou só dando um exemplo, né? Mas então a gente tem esse conflito então que ocorre aí entre a necessidade de brigar e a necessidade de vínculo, a necessidade de ser amado, né? O campo de vínculo, né? Então, via de regra, a gente vai ter conflitos entre o que está no campo de vínculo e as outras necessidades. De brigar, de gozar, de dominância, de fugir, de buscar. Então, a gente vai ter conflitos, algo que vai ameaçar o vínculo, né? Vai acontecer aqui. Então, a gente pensa assim, ó, eu preciso, para satisfazer a minha necessidade de brigar, a previsão, o que eu prevejo como processo de satisfação, né? Pensando que o nosso cérebro é uma máquina preditiva, ele vai prever movimentos, assim, se eu fizer isso, eu então satisfaço aquilo, né? Então essas previsões, que essa é a demanda do trabalho pulsional, é para que o cérebro faça previsões de satisfação, né? Então são previsões alostáticas, no sentido de retorno às zonas homeostáticas, né? Você tem que retornar às zonas de equilíbrio. Então é isso que o nosso cérebro vai fazer. Como é que eu faço para retornar? Só que, nesse caso, você se depara com um conflito. Então, se eu agredir a minha mãe, que é a previsão de retorno, de satisfação dessa necessidade de brigar, eu, ao mesmo tempo, estou aumentando o desvio aqui, ou ameaçando a minha necessidade de vínculo. Então, para retornar à homeostase da minha necessidade de brigar, eu me afasto da minha homeostase, da minha necessidade de ser amado, né, do campo do vínculo. Então, isso é um conflito, né? Isso é a noção de ambivalência básica. Então, essas duas necessidades estão em conflito, e aí você vai escolher um caminho, né? Criança, tá? Então você vai escolher, você vai pensar, eu não posso agredir minha mãe. Então você faz uma previsão e fala, eu não agrido a minha mãe, eu não agrido a minha mãe, eu não agrido a minha mãe. E essa previsão, ela vai ser automatizada, né? Ela vai sair do campo consciente dessa criancinha. E essa cena de agressão, de vontade de agredir a mãe, ela vai sair do campo consciente e ela vai virar uma memória automatizada não declarativa, né? Como a gente tem várias. Então, como andar, tomar água, uma série de coisas que a gente faz ao longo do nosso dia que não são pensadas, a gente simplesmente faz. Só que essa memória que foi automatizada, que é não agrido a minha mãe, ela é não satisfatória para a sua necessidade de brigar. Então, ela é uma previsão ruim. Ela é uma previsão boa para a sua necessidade de ser amado e ruim para a necessidade de brigar. Entendeu? Então, essa é a base dessa previsão reprimida, porque ela é uma previsão que vai ser automatizada de maneira ilegítima e prematura, vamos dizer assim. Ou seja, ela não é eficaz, né? Ela não é eficaz para a necessidade de brigar. O que quer dizer que você vai continuar tendo experiências de elevação de tensão da sua necessidade de brigar ao longo da vida. Só que você não tem mais esse conteúdo lá. Isso foi automatizado, saiu do seu campo consciente. Saiu do seu campo de representação, no sentido de cognição consciente. Eu tenho vontade de agredir a minha mãe. Você automatizou isso, não agrido, né? Você simplesmente faz a não agressão, entendeu? Você trava isso, você fala, ok, não agrido.
sem pensar sobre isso. E aí tem uma diferença muito importante, né? A primeira diferença é essa de que isso é sempre consciente, é sempre uma experiência consciente. E uma outra diferença muito importante, que é essa previsão de como satisfazer ou não satisfazer, lidar com esse conflito, ela não vai ser desrecalcada, porque ela não tem como ser desrecalcada. De duas maneiras. A primeira é, se isso aconteceu antes dos seus 3 anos de idade, você não tem a memória disso para você desrecalcar essa memória. Ela não vai voltar. Ela não vai, porque você não assentou essa memória episódica, ela não ocorreu porque o seu hipocampo não estava amadurecido o suficiente para você ter essa memória. Isso é o que está ligado à amnésia infantil. A gente não lembra dos 3 primeiros anos de vida. Essa é uma primeira hipótese. Então essa memória não vai voltar. Você não vai conseguir fazer ela voltar. Você fica catando lá essa memória, ela não vai voltar. O dia que você quiser agredir a sua mãe, não vai voltar. E num outro sentido, se foi depois dos 3 anos, 4, 5, 6 anos e tal, você automatizou essa previsão, não agrito, e esse processo de automatizar retirou isso das memórias declarativas, ou seja, do seu córtex, isso saiu daqui do seu campo de representação e virou um processo de ação, simplesmente, um automatismo, um reflexo, como a gente diria, né? Uma memória não declarativa. Isso quer dizer que ela não tem mais conteúdo de representação, então ele não tem como voltar a esse conteúdo. Então o que a gente faz no processo terapêutico, na neuropsicanálise e na autoescrita, é construir sentidos, né? É construir, perceber através da repetição, nos episódios de repetição, a gente percebe essa previsão ocorrendo de novo e falhando miseravelmente de novo. Então, mas a gente não vai conseguir trazê-la de volta. A gente vai perceber essa previsão que foi reprimida. Então, reprimida no sentido de que ela é ineficaz. Então, o que quer dizer que ela não vai satisfazer essa necessidade de brigar nesse caso. Esse é o conceito de retorno do recalcado para o Mark Solms, que é assim, você vai ter de novo uma elevação de tensão daquela necessidade porque você fez uma previsão que foi automatizada e é ineficaz. Ou seja, ela não satisfaz uma das necessidades, num conflito, por exemplo. Então você vai continuar sentindo raiva e sequer sem saber o que fazer, por que fazer, como fazer com isso. Porque você fala, não, e aí você vai fazer os mecanismos de defesa. Eu sou muito bom moço, eu sou muito legal, eu sou uma boa pessoa e por aí vai. E a moralidade ligada a isso, por exemplo. Então você vai tentar se defender dessa demanda pulsional que está ocorrendo em você de diversas formas, fazendo compulsões, buscando substituições na vida com outras coisas, mas a demanda está lá. Você teria que agredir, mas você não pode, Então o nosso processo aqui é descobrir que necessidade é essa que está aí operando, em conflito, perceber essa necessidade, por isso que a gente começa sempre na neuropsicanálise do afeto. A primeira coisa é você está sofrendo do quê? De qual necessidade? E é isso que a gente faz aqui na autoescrita. A gente começa do afeto e nos meus atendimentos a gente sempre vai começar daí para entender que necessidade é essa que não está sendo satisfeita, por conta de qual previsão que você fez. Não posso agredir minha mãe, essa é a previsão que foi automatizada de maneira ilegítima, porque ela não é eficaz para essa necessidade, então ela é uma previsão de satisfação ineficaz para essa necessidade. E quais são os mecanismos de defesa que você achou ao longo da vida para não fazer isso? Tipo, eu sou uma boa pessoa, Então eu sou uma boa pessoa, eu tenho uma ética muito boa, muito bacana e tal. Então é isso que a gente vai precisar tentar compreender e produzir sentidos para isso, observando a repetição, mas não há o desrecalcamento nesse sentido, entendeu? Há a compreensão dessa previsão automatizada, mas porque ela não tem como desrecalcar, porque ela não tem mais memória declarativa, ela virou não declarativa, ela saiu do córtex nesse sentido, ela é só uma resposta automática, ela é uma ação, Então, tudo que é ação na nossa vida é um tipo de memória, Então eu faço ao invés de pensar, porque não tem mais o que pensar, isso é só uma ação, eu sou uma boa pessoa, Então, é nesse sentido. Perdão. Espero que eu tenha deixado assim claro o que é essa ideia da previsão reprimida, que é um conceito muito, muito importante para a neuropsicanálise e para a autoescrita. Tá bom?